Ainda sobre o BRICS, agora vamos discutir a ausência do presidente Lula na cúpula. Lula, por orientação médica, participou hoje de forma remota. Essa ausência pode impactar a posição do Brasil no bloco e nas relações internacionais? Quem vai falar isso para a gente hoje, ajudar a entender melhor esses desdobramentos, é a internacionalista Kelly Ferreira. Ela que vai falar com a gente agora. Kelly, nos escuta? Claro, olá, Neila, boa tarde a todos. Boa tarde, Kelly. Bom, falando então sobre BRICS e a ausência do presidente Lula, como é que você avalia o impacto da ausência de Lula na cúpula dos BRICS? Isso pode enfraquecer a sua liderança no bloco? Sim, isso tem efeito sobre a liderança no bloco. Cada país do bloco, ele desempenha uma função muito característica. O BRICS não é um bloco homogêneo, então cada um contribui com sua característica mais marcante. E no caso do BRICS, cujas reuniões começam ali em 2009, durante o governo Lula, a questão sempre foi emprestar um pouco da imagem brasileira para o bloco. O que eu quero dizer com isso? O Brasil sempre foi visto internacionalmente como um país pacífico, fácil de dialogar, e sendo assim, ele sempre emprestava para o bloco justamente essa característica. A imagem do bloco de mais dura, devido às presenças de Rússia e China, eram suavizadas devido à liderança brasileira, que colocava que, assim como os outros colegas no BRICS desejam rever a ordem internacional, para que não seja uma ordem controlada pelos países mais ricos, mas uma ordem muito mais multipolar, no qual todos possam participar, mas uma ordem no qual o diálogo seja o principal veículo de trocas entre todos esses países. Com o Lula à distância, embora o discurso tenha um peso, o discurso pontua, ele deixa muito marcado qual será o perfil que aquele país dará naquela cúpula. Boa parte das relações e até mesmo das influências se dão fora dessas reuniões, se dão fora dos discursos oficiais. O embaixador, por exemplo, Rubens Recupero, ele colocava muitas vezes que muitos dos assuntos da ONU eram definidos à mesa do café, muito mais do que na Assembleia Geral. E o caso do Lula, ele é um exímio negociador. Por mais que a Dilma esteja representando, primeiro, ela não é a presidente do Brasil, segundo, ela não tem essa habilidade política e diplomática que o Lula tem e lapidou ao longo dos anos. Então, a ausência do presidente Lula nessa cúpula faz com que outros países ganhem mais notoriedade. E, no caso, o principal deles vai ser a Rússia, não só pela sede do evento, mas porque a Rússia deseja mostrar um posicionamento internacional mais forte. Significa para a política internacional, dizendo sobre o Brasil, isso significa então uma queda de posição, a gente pode dizer assim? Na verdade, uma queda de influência, nós podemos dizer dessa forma, porque você tem ali uma série de países que se candidataram a fazerem parte do bloco. A lista de candidatos se estende até a 40 candidatos a participantes dos BRICS, embora nem todos estejam participando dessa cúpula, mas o Brasil fica muito mais difícil para o Brasil definir o tom ou o perfil das políticas dos BRICS estando à distância. Novamente, Dilma Rousseff está ali, mas não tem o mesmo peso do presidente da República, de uma diplomacia presidencial. A posição, por exemplo, de outros presidentes, como o Putin e o Xi Jinping, é muito mais forte, e eles são líderes de Estado com uma presença internacional muito forte e com uma habilidade de negociação muito maior do que a dela. O presidente Lula vem batendo numa tecla, ele e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a oneração e a cobrança de impostos sobre as grandes fortunas, sobre os ricos. Isso também vai ser discutido, era a ideia do presidente Lula discutir esse assunto. É um assunto que tem interesse também para os outros países do BRICS? É um assunto muito delicado de se descobrir, porque a China já faz uma taxação bem forte em cima dos ricos, e colocando assim o que se entende como rico. Se você precisa trabalhar para manter o seu estilo de vida, você não é rico. Os ricos que eles estão falando é tipo o dono da Alibaba, o Ma,
o Jack Ma, que foi taxado na China, colocaram um limite ali no quanto ele podia fazer um acúmulo de riqueza justamente para conseguir fazer uma redistribuição e também para conseguir trabalhar, assim, evitar conglomerados. A Rússia tem uma política um pouco mais complexa com relação a essa hora. A Índia ainda não ficou muito claro qual será o posicionamento dela, mas o Brasil e a África do Sul são muito próximos ao perfil, vamos colocar assim, de como eles tratam essa questão de impostos. Se isso será tratado nessa reunião e se ele terá poder de conseguir onerar esse grupo de pessoas, já é mais difícil dizer. O principal foco ali, eu creio, nesse momento, e que será muito puxado não só pela China, mas pela Rússia, será justamente encontrar uma alternativa ao sistema de pagamentos internacional. A Rússia está fora do SWIFT, então se torna muito mais difícil para ela fazer transações internacionais, e para ela seria muito interessante uma alternativa. A China já deseja colocar uma alternativa a essa transação internacional, lembrando que boa parte das transações internacionais são feitas em dólares. Então, se Brasil e China comercializam, o pagamento e o recebimento dessas moedas são todos em dólar, nunca em real, em renminbi. E o que eu acho que nessa cúpula será muito mais forte será esse debate, uma criação de um sistema de pagamentos alternativo aos Estados Unidos. A Rússia vai pressionar muito por isso, devido às sanções que ela recebe, e a China com certeza dará apoio, não só por causa da questão dos BRICS, mas porque lhe interessa criar esse sistema alternativo e colocar como alternativa, por exemplo, o renminbi. Kelly, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada mesmo. Vamos acompanhando aí a Cúpula dos BRICS, 16ª Cúpula dos BRICS termina nessa quinta-feira. E, por favor, volta aqui para conversar com a gente outras vezes. Claro, será um prazer.